Hoje tivemos mais uma reunião do Copom, nosso Comitê de Política Monetária, e novamente tivemos um corte da taxa Selic de 0,5%, que leva a Selic para a casa de 12,75% ao ano, patamar mais baixo desde junho de 2022, o que dá prosseguimento ao ciclo de afrouxamento monetário que nós tivemos o início em 2 de agosto, na última reunião do Copom. E para falar sobre as consequências de mais esse corte de juros, o que podemos esperar à frente, se deveremos bater ou não a meta de inflação esse ano, e de oportunidades e riscos no mercado de renda fixa e também de renda variável, estou aqui com Guilherme Cadonhoto, analista da Speech, para que a gente possa trocar uma ideia sobre esse assunto. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar nesse bate-papo sobre o corte de juros, as suas consequências, vou lembrá-los que no dia 9 de outubro abriremos a segunda turma do Viver de Renda no Exterior, um curso voltado para você que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos e algum país asiático, europeu, africano, na Oceania, e que não investe porque não entende as opções que existem no mercado global e também porque nunca encontrou um curso destinado para você especificamente, porque os cursos nacionais geralmente eles falam sobre a parte de impostos por residente fiscal do Brasil. Então, no Viver de Renda no Exterior, na turma 1, tivemos alunos de 25 estados diferentes que saíram sabendo exatamente como é que era a parte de impostos para o seu caso específico. Então, para você que é brasileiro e paga impostos fora do país, na verdade, não só brasileiro, tivemos alunos também portugueses, por exemplo, dê uma olhada no link da descrição para ficar por dentro da próxima turma do Viver de Renda no Exterior. Garanto que você vai achar muito interessante. Agora, entrando nessa questão do corte de juros, Gui, primeira coisa, corte de 0,5 pontos percentuais. E aí, na sua opinião, o Copom está correto? Era para ter acelerado mais? Porque tem pressão para acelerar mais, colocar 0,75? O que você acha? Eu acho que tá certo. O Banco Central está seguindo um passo cauteloso, coisa que, na minha opinião, a gente não fez no último ciclo de corte de juros depois da pandemia, em que o BC acabou levando a taxa Selic para o patamar de 2%, a mínima histórica da taxa de juros no Brasil. Então, acho que hoje ele está tomando uma cautela que talvez ele tenha enxergado como necessária, que talvez ele tenha entendido que, não agi com essa cautela que eu deveria lá atrás. Então, por quê? Porque acho que hoje, mais do que o cenário interno, ele está observando bastante dois pontos que jogam contra desse ciclo positivo, né? Ou seja, desse ciclo de corte de juros. Quais são esses ventos contrários, na minha opinião? Um é o juro americano, que está no patamar mais elevado dos últimos 17, 20 anos, então isso vai encurtando um pouco o espaço do Banco Central para ele cortar a taxa de juros. Então, para você ter uma ideia, a gente está com o diferencial da taxa Selic para a taxa de juros americana bem abaixo da média histórica. Então, é um ambiente pouco explorado pelos bancos centrais, pelo Banco Central brasileiro nos últimos anos, nas últimas décadas. Qual que é a média histórica? Porque ainda é um baita diferencial, né? Se a gente pega 12,75 para 5 e pouco que está lá. Exatamente. A média histórica está ali perto de 8,5, 8 e alguma coisa. Então, hoje a gente está chegando mais perto de 6 e pouco, 7. Né? Então, se a gente for considerar o nível de corte de juros que já está precificando na curva, a gente vai ver que a gente vai chegar no patamar mais baixo de diferencial de juros para os Estados Unidos. Pega a projeção de Fed Funds lá fora, pega a projeção de Selic aqui para o fim do ciclo de corte de juros e a gente vai ver que, desse jeito a gente vai para a mínima histórica de diferencial, né? Vai muito perto da mínima histórica. Foi lá quando a gente chegou em 2%, a gente sabe o que aconteceu. Então, acho que esse é um ponto que o Banco Central hoje ele está bem atento. Até onde que eu posso ir? Eu vou com calma para reduzir esse diferencial de juros para os Estados Unidos, porque lá atrás, quando eu joguei a Selic para 2, as consequências elas foram negativas. Depois eu tive que correr atrás, correu rápido, de fato, mas a gente viu a inflação, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo, mas a gente viu a inflação voltando a superar o patamar de 2 dígitos. E tem um outro ponto, que é o CDS, ou o risco fiscal, basicamente, né? Então, o Brasil hoje está com uma incerteza fiscal relativamente significante. Então, o Banco Central ele precisa de uma clareza maior com relação ao orçamento de 2024, quais as metas fiscais, né, ou qual arcabouço fiscal que vai ser seguido, digamos assim, daqui para frente, para que ele se sinta mais confortável em continuar cortando a taxa Selic ou, quem sabe, acelerar o ritmo de corte. Então, acho que esses dois pontos são muito importantes hoje. Gui, mas você não vai falar da expectativa de inflação? A expectativa de inflação vai decorrer justamente se esses dois pontos eles ficarem relativamente controlados. Então, se a gente vê esse diferencial de juros para os Estados Unidos ficando perto da média histórica, a gente não deve ter grandes surpresas em termos de desvalorização cambial, alta do dólar, que vai impactar na alta da expectativa de inflação. E a expectativa de inflação só vai subir hoje, ela só poderia subir no curto
curto prazo se o nosso cenário fiscal piorar, porque não tem justificativa para a gente observar uma piora em termos significativos das expectativas de inflação sem que isso ocorra. Então, acho que o Banco Central está bem atento nesse fator e eu acho prudente essa cautela na hora de cortar a taxa de juros. Bom, pegando um pouco do que você falou de cenário de pandemia, onde os juros lá eram 0 e a gente trouxe para 2%, o diferencial ficou realmente muito baixo, mas teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo também. Muito. Porque era uma pandemia, então o pessoal tira dinheiro de mercados emergentes, leva para o mercado mais seguro, que é o mercado americano, por exemplo. Injeção monetária monstruosa ao redor do mundo. Então é muito difícil separar o que foi efeito dos juros do que foi o restante, né? Perfeito. Então talvez lá a gente tenha esses outros componentes. Mas já pensando que a gente pode ter um resultado assim novamente de um dólar subindo porque o diferencial de juros ficou mais baixo. O que você espera do Copom para as próximas 2 reuniões no ano? Porque teremos mais uma no começo de novembro e uma no meio de dezembro. Qual a sua expectativa dos próximos cortes e também para a inflação? A minha pergunta é, você acha que a gente bate a meta? Porque a meta é 3,25, com aquele 1,5 percentual para cima ou para baixo. Ou seja, 4,75 é para ficar no teto da meta. E hoje a gente está no teto da meta em 12 meses. Só que se a gente volta para o ano passado, tivemos meses de deflação por conta de retirada de impostos dos combustíveis e agora não, o imposto tá full. A gente tem defasagem do preço internacional, que é difícil ser mantida se o preço continuar escalando demais. Eu queria saber como é que você pensa que o Banco Central vai lidar com essas variáveis para tentar atingir a meta de inflação e se você acredita que eles vão atingir esse ano. Eu acho que esse ano ele vai atingir, mas vai ficar muito perto ali do teto da meta, mas eu acho que isso é relativamente irrelevante hoje para as decisões do Banco Central, né? Porque cada corte ou elevação de taxa de juros do Banco Central, ela leva de 6 a 9 meses para impactar a economia real. Não produz efeito agora. Não produz efeito agora. Então, se o Banco Central quisesse, por um acaso, poxa, a inflação vai superar o teto da meta, né, em 2023, o que eu posso fazer? Praticamente nada. Se você quisesse impactar muito no curto prazo, você deveria dar um choque de juros altíssimo para que, poxa, se tivesse uma apreciação cambial muito forte, o dólar caísse de maneira muito forte, relevante no curto prazo, gerasse algum efeito deflacionário no IPCA de curto prazo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tem nem por que isso acontecer. Tem nem por que isso acontecer. O Banco Central, né, então acho que a gente vai entregar esse ano muito perto do teto da meta ou próximo, mas eu acho que isso hoje é algo que a investidora não deve olhar com muita atenção. Acho que ele deve olhar principalmente 2024, que é o que o Banco Central está justamente fazendo agora, né? Então, acho que esse fator é o mais importante. Eu esqueci a sua segunda pergunta. A outra eu falei sobre a inflação e também sobre até que patamar você acha que a gente vai ter a Selic esse ano. Como é que você espera os próximos 2 cortes? Legal. 0,5%? Acho que vai acelerar? Eu acho que os 2 próximos cortes vão continuar no patamar de 0,5%, porque eu acho muito difícil a gente ter uma decisão concreta com relação ao orçamento de 2024. Por que eu digo isso? Porque nos governos anteriores, não só do PT, governo Bolsonaro e de outros partidos, de outros presidentes, a gente teve vários casos, são corriqueiros, da gente mudar o orçamento no ano corrente. Então, como é que o Banco Central ele vai optar, na minha visão, né, por acelerar o corte de juros, porque ele já tem uma perspectiva fiscal mais sólida, sendo que em vários outros governos anteriores houve mudança no orçamento do ano corrente. Então, hoje já se discute, né, o relator do orçamento de 2024 já discute, já se fala que pode haver alterações no orçamento de 2024, que hoje está lá com o fiscal zerado, né? Ou seja, o Brasil vai equilibrar as receitas e as despesas, o que é muito improvável, né? Muito improvável de acontecer. Quanto que é a margem de arrecadação para isso? São 160 bilhões, 160 bilhões de reais que o governo brasileiro precisa retirar aí de algum lugar, obviamente isso vem através de mais tributação, né? Coisa que as pessoas falam, não, mas ele vai retirar algum subsídio. Você retira subsídio, é um aumento da carga tributária, então significa uma maior carga tributária, mais impostos, né? Então, eu acho difícil o Banco Central ele se sentir confortável em acelerar esse corte de juros, justamente porque a gente vai ficar discutindo o orçamento de 2024 pelos próximos meses, né? A gente não vai, poxa, definiu, legal. Aí passa 2, 3 semanas, algum representante do governo chega e fala, poxa, mas a gente precisa disso, precisa daquilo, então a gente vai estar rediscutindo o fiscal. E o próprio mercado, os economistas, entendem que é muito difícil você ter essa meta de resultado primário zerada, praticamente inalcançável. Então a gente vai ter rediscussões nesse sentido. Então o Banco Central só se sentiria confortável em acelerar o corte, na minha visão, com essa questão resolvida. E na minha visão, essa questão não vai se resolver tão rápido. E o que você pensa já extrapolando para 2024? Porque eu já vi até um comentário seu sobre essa ideia, a gente costuma subestimar os ciclos aqui no Brasil. Sim. Tanto para cima quanto para baixo. Então a gente viu, quando a Selic estava em 2, você pegava boletim Focus do começo de 2021, falando, não, no final do ano vai estar em 3, estava em
em 9. Exato. Né? E agora, se você pega boletim Focus, expectativa de mercado, poxa, varia muito. O mercado acredita num número, o Focus no outro. O que você pensa, né? Quem tá mais correto nisso aí? Você vai mais com o mercado, vai mais com o Focus? Hoje eu falei que a gente tem 2 ventos contrários. Quais são os ventos contrários que eu acho que a gente tem que ficar de olho para entender se esse ciclo de corte de juros ele vai ser mais profundo que o mercado espera ou menos profundo, ou vai ser ali em linha com o mercado espera. Hoje o mercado espera uma Selic, o ciclo de corte de juros, terminando em 9,5. Aí 9,5 não é um patamar estimulativo para a atividade econômica. Então, se, por exemplo, o Brasil e o mundo entrar em uma recessão econômica ou observar um patamar de atividade econômica muito baixo, difícil você imaginar que a gente, com uma taxa Selic em 9,5% ao ano, vai conseguir estimular a atividade econômica. Então, viriam mais corte. Viriam mais cortes. Mas aí o meu ponto é, se esse cenário de recessão ele não acontecer, o que precisa acontecer para a gente observar a Selic e o mercado precificando um ciclo de corte de juros maior do que a gente espera hoje? Então, a gente tem de um lado o vento contrário desses juros nos Estados Unidos, juros altos, né, no patamar mais alto dos últimos 17, 20 anos, e a gente tem essa incerteza fiscal. Com relação ao juros nos Estados Unidos, eu acho que a gente já está observando um desempenho cada vez mais fraco da atividade econômica americana. Não isso, acho. Se a gente observar os dados, a gente vai entender isso. E qual que é o principal ponto da inflação americana? Ela é muito resiliente na parte de serviços. E para você desacelerar a inflação americana de serviços, você precisa ver um enfraquecimento do emprego por lá. Se a gente for observar nos últimos meses a criação de vagas de emprego formal nos Estados Unidos, a gente vai ver que ela já está desacelerando muito forte. Depois da pandemia, a criação de emprego formal fez um pico, depois ela começou a cair forte. Nos últimos meses ela está caindo forte, ou seja, já observa o enfraquecimento do mercado de trabalho americano e da atividade econômica americana. Então, eu acho que os Estados Unidos eles estão muito perto ou já encerraram o ciclo de alta de juros. Então, isso vai demorar. As últimas altas de juros ainda vão demorar um pouco para impactar a atividade econômica, mas eles já se deram conta que, se não chegaram ali no teto de juros, eles estão muito próximos de chegar. Então, esse patamar de juro americano, eu acho que ele vai dar uma arrefecida, né? Lá em 2024. Provavelmente, na minha visão, os Estados Unidos vão começar a cortar os juros lá em 2024. E detalhe, a gente já começa a observar uma queda nos juros futuros muito antes do próprio Banco Central americano cortar a taxa de juros. Então, com relação ao juro americano, eu acho que isso vai acontecer, dando mais espaço para o Banco Central cortar os juros aqui. Por quê, Gui? Porque o diferencial de juros não é só com relação ao Selic, tem um diferencial de juros também de 10 anos. Né? Então, é importante também a gente entender, qual que é o diferencial de juros do Brasil e dos Estados Unidos? Aí a pessoa pega a Selic, pega o Fed Funds Rates e faz a diferença. Mas não é só isso. É o juro de longo prazo também, o juro de 10 anos. E o juro de 10 anos, lá fora, ele começa a arrefecer muito antes do ciclo de corte de juros. Né? Então, perto do final do ciclo de alta. Então, acho que isso vai acontecer e vai dar um espaço, um conforto maior para o Banco Central e além do que o mercado espera. E o outro ponto é o fiscal no Brasil. Mas será que o fiscal ele vai se resolver agora no curto prazo? Acho que ele não precisa se resolver. Por quê? Acho que tem duas coisas, né? Uma, o fiscal brasileiro piorou, Gui, e tudo mais. Vale a gente lembrar que no início do ano, a expectativa de dívida PIB, né, para o Brasil em 2028, 2030, era de 100% do PIB. Hoje, com o arcabouço fiscal, né, uma regra mais flexível do que era o teto de gastos, a gente tem uma projeção de dívida PIB perto de 90%. Você fala, tá vendo, Gui? É ruim, porque a gente vai subir a dívida PIB. De fato, a gente vai subir. Mas é importante a gente entender que o Brasil ele não está isolado no mundo. Quando um investidor aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Europa, ele vai olhar as opções, ele vai olhar o risco de calote, de default, ele faz isso com relação ao Brasil, né, no Brasil com relação ao restante do mundo. Então, se a gente for ver a dívida PIB brasileira, ela vai subir? Sim, assim como de vários outros países, tanto desenvolvidos quanto emergentes, subiram e vão continuar subindo. Então, eu acho que esse outro ponto vai trazer... É só a gente não piorar muito as projeções fiscais, que eu acho que não vai acontecer, para que a gente observe o Banco Central também se sentindo um pouco mais confortável em cortar a taxa de juros além de 9,5% ao ano. Aproveitando o seu comentário sobre a questão dos juros futuros, né, esses juros de longo prazo. Então, para o investidor pessoa física, uma boa referência para acompanhar isso é o Tesouro IPCA mais 2035. Tá lá um tempão, você consegue acompanhar o histórico dele, né? Muito tempo ele é negociado, vai vencer daqui a uns 12 anos mais ou menos. E o que a gente viu desde 3 de agosto, logo depois do primeiro corte da Selic. Então tivemos o corte que levou a Selic de 13,75 para 13,25. E agora tivemos outro corte de 0,5%. A taxa do IPCA mais 2035 saiu de 5,13 para 5,5 agora. Por que essa taxa está aumentando, sendo que, o mercado já precificava que iria cair? Você acha que eles estão vendo que a inflação
inflação lá na frente vai ser mais alta do que a gente estimava e por isso, enquanto a taxa de juros curta, Selic, cai, as longas estão começando a inclinar? Porque isso me traz recordações ruins da época do governo Dilma, por exemplo. Tombini cortando a taxa de curto prazo e a curva inclinando lá para cima, provocando, né, na marcação a mercado, prejuízo para quem carregava títulos de longo prazo. Legal. Se a gente for ver o movimento da inflação implícita, ou seja, o quanto que os investidores, né, aqueles que colocam de fato o dinheiro em risco, né, em jogo, eles estão precificando de inflação para o futuro. A gente vai ver que não foi nenhuma alta relevante. É importante a gente entender também que esse não é um movimento linear, né? A gente está em um momento mais positivo de mercado, a inflação implícita só cai. A gente está em um movimento negativo de mercado, ela só sobe. Não, tem seus altos e baixos, né? Por quê? Principalmente, esse juro de longo prazo no Brasil, ele subiu. Primeiro, não foi só no Brasil, foi no Brasil e no mundo. Se a gente for pegar o juro de longo prazo nos Estados Unidos, ele subiu. Assim como o juro de longo prazo na Europa, assim como o juro de longo prazo na média dos países emergentes. Então, o Brasil, ele observou essa alta de juros nos seus ativos de longo prazo, não pelo que aconteceu única e exclusivamente aqui, mas pelo que está acontecendo no mundo também. Então, os juros de longo prazo subindo nos Estados Unidos vão ter um impacto aqui, porque a economia americana é a maior economia do mundo, é a referência global para juros. Então, o fator determinante para mim nessa alta foi a taxa de juro americana. Ah, Gui, mas e o fiscal? Pô, essa discussão, ela não atrapalha? Atrapalha um pouco, mas não dá pra gente dizer que essa alta foi única e exclusivamente pelos fatores internos que ocorreram aqui no Brasil. Para mim, e se você colocar as duas taxas, né, de longo prazo em um gráfico, você vai ver que a correlação é muito forte entre o juro brasileiro e o juro americano. Então essa alta para mim hoje está muito mais ligada à alta de juro lá fora do que uma piora de perspectiva fiscal aqui no Brasil. De agosto para cá, do último ciclo de corte da taxa Selic para cá, você não vê piora em termos de projeção de dívida PIB pelos principais economistas do Brasil, pioras relevantes, né, que poderiam justificar uma alta de juro futuro relevante. Não, né, não vejo esse cenário acontecendo nos principais casas e bancos que eu acompanho. E tem um outro fator, né, que a gente precisa lembrar. O Brasil, nos últimos anos, a gente desacostumou com uma volatilidade alta, preço dos ativos. Esse cenário de um IPCA de longo prazo saindo de IPCA mais 5,13, IPCA mais 5,15 para IPCA mais 5,50, você comentou, isso daí era um movimento que não era raro de acontecer em um único dia. 4, 5, 6, 7 anos atrás. Para mim, é uma volatilidade que está voltando a subir desses ativos, mas que foi justificada principalmente por essa elevação de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Se a gente olha, você pode fazer isso entrando no site do Tesouro, essa taxa que eu citei aqui no IPCA mais 2035, para quem for investir no título, ela está no patamar mais alto nos últimos 90 dias. Mas se a gente volta para outra janela que tem disponível de um ano, ela está bem baixa, porque há um ano, ela estava batendo 6,48. Então nós tivemos uma queda relevante. Eu acho muito interessante como a gente fica um monte de discussões internas aqui, pensando que o Brasil é uma ilha. E quando você vai olhar, o quanto o Brasil acompanha o mundo nos movimentos. Você pega até a época da Dilma, por exemplo. A gente teve a pior queda de PIB, né? Para um país que não estava em guerra, não estava passando por uma pandemia, por algum tipo de problema realmente muito grande. E se você olha, o barril de petróleo estava nas mínimas. Perfeito. Então você tinha preço de commodity, o Brasil é um país exportador de commodity, lá embaixo. Aí depois, quando sai a Dilma, entra o Temer, começa a melhorar a coisa interna aqui. Mas o preço começa a subir. Exato. Então tem umas coisas assim que você olha, são umas correlações que acontecem lá fora que são muito fortes, o que faz parecer que as discussões aqui são quase que relevantes para quem acompanha só esses dados. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você está com expectativas positivas para o Brasil nos próximos anos? Porque a gente já começa a encontrar avaliações no mercado diferentes. Tem muita gente otimista, principalmente por conta de preço de ativos que nós temos aqui. Se a gente olha lá o preço-lucro do Ibovespa, por exemplo, está no patamar mais baixo. Aliás, não está no mais baixo, que já subiu um pouquinho esse ano, né? Mas está num dos patamares mais baixos, dos últimos 20 anos. Está melhor do que quem comprou no pior momento da pandemia, ou no pior momento de 2008. Mas alguns falam, não, mas veja bem, né? Se o governo quer arrecadar 160 bilhões a mais, vai entochar de imposto. Então você pode ver esse preço-lucro aumentando, porque o lucro dentro da conta vai baixar. Então você está otimista, você não está? Eu estou otimista. Por quê? Quando a gente vai acompanhar a trajetória dos principais investidores, não só no Brasil, no mundo, acho que uma coisa fica muito clara. Eles procuram comprar ativos a excelentes preços. Mesmo que eles precisem carregar esses ativos por períodos desafiadores. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem excelentes preços e excelentes taxas. As pessoas vão dizer, poxa, mas não é a melhor taxa. Não é a melhor taxa. Mas IPCA mais 5,5% por um ativo indexado à inflação de longo prazo, historicamente, é um ativo que entrega muito resultado para o investidor, para a investidora que os adquire nesse preço. O principal fator aqui do mercado é você comprar bons ativos a bons preços. Poxa, mas aí eu vou ter que carregar por 1, 2 anos? De fato, talvez você precise carregar por 1, 2 anos até as coisas ficarem um pouco mais claras no sentido fiscal e no sentido de
juros lá nos Estados Unidos arrefecerem. Pô, então eu vou comprar daqui 1, 2 anos, quando essas coisas acontecerem. Você não sabe se as coisas podem melhorar no curto prazo. Existe uma imprevisibilidade muito considerável nisso. Então, o que você pode fazer, o que está sob seu controle, o que estava sob o controle dos maiores investidores do Brasil e do mundo, é adquirir ativos a bons preços. Por mais que você tenha que esperar um pouco aí para ver esses ativos, digamos, maturarem, né? Então, quando eu observo esse cenário, a história, e aí quando eu começo a fazer alguns estudos dizendo, poxa, se eu comprasse as ações no Brasil, nesse nível de preço-lucro, e carregasse por 2, 3 anos, será que eu teria resultado positivo? E a gente vê que o resultado seria muito positivo na média. Aí você fala, pô, Gui, mas aí a gente teve só períodos bons, né? Não, a gente teve vários períodos extremamente desafiadores no meio do caminho. Assim como, por exemplo, se eu comprasse um IPCA mais de longo prazo, uma taxa de 5,5 e carregasse ele pelo pior período fiscal do Brasil das últimas décadas, que foi entre 2013 e 2015 ali, né? Que a gente teve uma piora de déficit fiscal, um aumento da dívida pública relevante. O que a gente observou? Tá retorno acima do CDI de maneira relevante, mesmo para um ativo indexado à inflação de longo prazo. Então, poxa, nesse nível de taxa, mesmo você adquirindo um ativo da renda fixa, né, de alto risco, você tendo déficit fiscal, tendo observado uma elevação da inflação relevante, você conseguiu ter um retorno acima do CDI. Foi tranquilo? Não foi tranquilo. Mas o que importou naquele momento? Que você adquiriu ativos a bons preços, boas taxas. Então, eu acho que esse é o fator determinante, né? O que as pessoas se confundem? Quando elas falam, não tá no melhor momento que eu posso, não tá num bom momento. Porque hoje, os gestores de fundos de investimento, eles estão, virando popstar, né? Eles estão virando influenciadores, praticamente. Só que o horizonte de tempo de investimento para um gestor de fundo, ele é muito curto. Muito curto. É de 3 meses. Por exemplo, hoje a gente está aqui gravando esse vídeo, a gente está em setembro. Ele quer saber da taxa que ele vai pegar de performance no final do semestre. Perfeito. Então, a maioria dos gestores de fundos de investimento, eles não estão olhando quais investimentos vão trazer um retorno maior para ele nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 4 anos, como você deveria. O que eles estão olhando? Qual ativo, qual posição vai me trazer um maior retorno nos próximos 2, 3 meses? Que é quando fecha o ano e quando eu consigo cobrar a taxa de performance. E é normal os investidores saírem em podcast, em entrevistas, nas redes sociais, falando justamente o que eles estão buscando, que é o ativo ou a posição que vai entregar o maior retorno, a maior relação risco-retorno nos próximos 3 meses. Pô, Gui, eu vou replicar o que os gestores fazem, porque assim, de curto prazo em curto prazo, eu vou ter mais retorno a médio e longo, né? Não é bem assim, né? Qual que é o benefício de um gestor fazer isso frente a você? Primeiro, que um gestor ele não tem custo de transação. Então, por exemplo, se ele quer apostar numa alta de juros agora, ele vai e faz em segundos essa posição. Ah, Gui, mas aí o fundo, mesmo que o fundo tiver 1 bilhão de patrimônio, mesmo que o fundo tiver 1 bilhão de patrimônio, ele consegue em segundos executar essa operação. E daqui 1 minuto, se ele quiser apostar, opa, errei, eu quero apostar numa queda de juros, ele consegue. Qual que é o custo que ele vai ter? Ínfimo. Praticamente zero frente ao patrimônio de 1 bilhão de reais do fundo. Ah, eu quero apostar na alta da bolsa. Vale falar que um fundo com 1 bilhão é pequeno. Vale falar que um fundo com 1 bilhão é pequeno. Ah, eu quero apostar numa alta da bolsa. Vai lá e compra o derivativo do Ibovespa. Ah, poxa, mas agora 5 segundos depois quero apostar numa queda. Ele vai lá e faz isso. Qual que é o custo de transação? Zero. Se ele teve lucro nessa operação, ele vai pagar imposto de renda? Não. Imposto de renda sobre a rentabilidade do fundo é cobrado semestralmente. Então, olha a diferença. Se uma pessoa física quiser montar uma operação para ter lucro nos próximos 3 meses, se for nos próximos 30 dias, ela vai deixar IOF, ela vai deixar a alíquota de imposto de renda de 22,5%, ela vai ter custo de transação, porque a sua corretora cobra uma corretagem irrelevante para as operações que você faz. Então você vai deixar uma boa parte, às vezes a maior parte do lucro, na mão da corretora, na mão da receita, enquanto o gestor do fundo de investimento não. E além do mais, o gestor do fundo de investimento, se ele conseguir ter um retorno adicional, ele vai ter um salário maior, um salário, uma remuneração, é o trabalho dele. Você não. Se você fizer tudo isso e no final das contas ainda conseguir ter um retorno um pouco maior, qual que é o percentual que vai aumentar da sua renda ou do seu patrimônio? Muito pequeno. Então eu acho que tem essa diferença muito considerável e que as pessoas acabam se confundindo. Poxa, eu não vou investir para o melhor ativo para os próximos 2 anos, porque, cara, daqui a 3 meses isso pode acontecer. Ah, a bolsa americana pode se desvalorizar 5, 10%. Poxa, e daí? E o que eu vejo mais é gestores falando sobre isso, porque eles têm clareza de que o horizonte de tempo deles é mais de curto prazo. Eles falam, olha, para o curto prazo eu não
tô apostando numa queda do S&P e tudo mais. Aí você pergunta pro cara, mas se fosse para você apostar em 3 anos? Aí eu compraria S&P. Você quer fazer o quê? Você quer fazer o trade do gestor de 3 meses ou você quer fazer o trade do gestor de 3 anos? As pessoas deveriam estar focadas mais a médio e longo prazo, a partir do médio e longo prazo. E eu tô vendo muitas pessoas hoje, com a popularização do mercado financeiro, focando muito de curto prazo, que é um jogo completamente diferente do que elas têm que jogar. Elas têm que jogar o jogo de médio e longo prazo, que é o jogo da pessoa física, não o jogo do gestor. Eu tô vendo muita gente confundir. Então, para médio e longo prazo, assim, eu tô bem confiante. O cenário no curto prazo vai ser turbulento, vai chacoalhar, vai ter volatilidade? Vai, mas é assim. As oportunidades só aparecem em momentos de Só para incerteza. definir, o que você chama de médio e longo prazo? Quantos Médio e anos? longo prazo é a partir de 2 anos. A partir de 2 anos. A partir de 5 anos, aí eu começo a falar que é um horizonte mais de longo prazo. Não daqueles que a gente está fazendo estudo e tudo mais, que aí você vai, planejamento financeiro. Planejamento financeiro vai considerar 10 anos para mais. Mas você faz em linha o que eu faço. Fala que até 2 é curto prazo, entre 2 e 5 é um prazo médio, mais de 5 é longo e 10 é longuíssimo prazo. Perfeito. É isso. Porque vários aqui que assistem, mesmo que aqueles que investem, não têm 10 anos de mercado ainda. Perfeito. Então é uma vida como investidor. Exatamente. Até aproveitando, pegando esse gancho da questão do prazo. Porque quando eu pergunto para alguns gestores, né, ou até para outros analistas, você está confiante, não está? Alguns definem um período em que eles estão confiantes e depois eles falam, daqui para frente já não estou mais. Uhum. E um desses marcos costuma ser o final de 2024, por conta da mudança da presidência do Banco Central. Não o final do ano em si, dezembro, porque o mercado adianta tudo, né? Então, tendo a figura de quem vai assumir o Banco Central, começa a ter expectativas. Sim. Será que vão derrubar a Selic no fórceps e você vai ver a curva inclinando de fato? Sendo que nós já temos mudanças no Comitê de Política Monetária previstas para daqui a pouco. Então, entre as pessoas que tomam a decisão de qual o novo patamar de juros, né, qual a nova Selic, você tem um voto ali, um colegiado, você tem membros que vão sendo trocados de tempos em tempos. Se eu não me engano, 2 membros vão sair daqui a pouco, né? Sim. E aí você tem a indicação desses novos membros por parte do Poder Executivo. Perfeito. Então você vê um risco, por exemplo, de um Banco Central independente, que ele tem essa independência, mas ideologicamente muito alinhado com o Poder Executivo a ponto de, não, queremos juros mais baixos porque está chegando a eleição. Eles derrubarem a taxa, por exemplo? Esse risco existe. Né? Esse risco existe não só, por exemplo, tá chegando a eleição, vou baixar, mas por uma convicção de que os juros de curto prazo mais baixos vão salvar o Brasil, vão estimular muito a atividade econômica, quando na verdade eu tenho uma outra linha de pensamento, né? Eu falo, olha, é muito importante você ter um juros de curto prazo baixo, sim, mas não jogando em detrimento o seu juro a médio e longo prazo, que na minha visão é mais importante para a atividade econômica brasileira. Então essa é uma preocupação. Como é que eu me posiciono, né, em um mercado em que, poxa, eu tenho essa preocupação de que um Banco Central ele pode, né, vir, por mais que essa não seja o cenário com a maior probabilidade não é o cenário na minha base. cabeça, não é o cenário base, mas por mais que tenha essa probabilidade, que não é irrelevante, digamos assim, do Banco Central cortar a taxa de juros independentemente do que a curva futura esteja apontando, né? Ou seja, o juro longo subindo e o Banco Central continua cortando a taxa de juros, mesmo com as expectativas de inflação subindo e tudo mais. Existe uma maneira muito considerável de você se posicionar nesse cenário, que é justamente ativos indexados à inflação. Quando que isso aconteceu? Por exemplo, o Banco Central cortando a taxa de juros, fiscal piorando, expectativa de inflação piorando. Foi de 2013 a 2015. Naquele momento, foi um corte de juros assim muito fora da realidade do que o Brasil esperava, né? Do que o mercado talvez esperasse e do que o Brasil precisasse, né? Então você via as expectativas de inflação subindo, de repente, corte de juros de maneira relevante, levando a Selic ali para o patamar mínimo histórico. Então olha a diferença. Teve uma Selic ali perto de 7% e um juro de longo prazo perto de 16%, 17%. Eu lembro que eu pegava LCI pagando 17% ao ano, isenta de imposto de renda nessa época. Perfeito. E aí você fala o seguinte, poxa, quem que vai construir uma fábrica, né? Investir na economia real com ativos com risco baixíssimo, pagando 17% ao ano. Peguei debênture de CEMIG, que pagava IPCA, que estava um IPCA alto em 2015, chegou a ser IPCA de 2 dígitos. Era IPCA mais 10. Até como que a empresa vai pagar isso, se for necessário, Perfeito. né? Porque tem empresa que não consegue esse tipo de rentabilidade sobre o que eles investem lá. Exato. Agora veja, essa é uma maneira eficiente de você estimular a atividade econômica? Pelo menos a médio e longo prazo, definitivamente não. Não tem como as empresas investirem, captar recursos para investir em projeto de médio e longo prazo, grandes projetos de infraestrutura que estimulam a atividade econômica, captando recurso, pagando 17%, 18%, 20% ao ano. É inviável, né? Então, na minha visão, isso é mais improvável de acontecer, porque esse governo e as pessoas que estão lá, na minha visão, talvez já tenham entendido isso. Existe um limite para o juro de curto prazo cair sem que a gente afete negativamente o juro de médio e longo prazo, que, no final das contas, é o que vai desaguar em atividade econômica. Pô, Gui, mas eu não estou confiante.
Se isso desaguar, o que acontece? Os ativos indexados à inflação. Por isso que hoje, na renda fixa, a maior parte da nossa carteira lá na Speech, ela está em ativos indexados à inflação. Porque se tudo correr bem, você vai ganhar dinheiro. Só que se esse cenário desaguar para esse fiscal cada vez pior e a taxa Selic caindo, você vai estar muito mais protegido ou protegida do que se você tiver em um pré-fixado. O ativo indexado à inflação, ele é engraçado. Ele se beneficia se a expectativa de inflação sobe e ele se prejudica, né? O preço cai se a expectativa de juros sobe. Então você tem um balanço aqui. A expectativa de juros está subindo? Tá, mas a expectativa de inflação tá subindo também, então dá uma amortecida nesse prejuízo. E o pré-fixado? O pré-fixado ele se desvaloriza quando a expectativa de inflação sobe e se desvaloriza quando a expectativa de juros sobe. Então ele apanha dos dois lados. Então por isso hoje que na nossa carteira a gente tem muito mais indexado em inflação do que pré-fixado. É uma maneira de você se beneficiar de um cenário positivo, se ele vier, mas se um cenário negativo se concretizar, aí você está muito mais defendido do que, por exemplo, num pré-fixado. Se a gente parar para pensar em longo prazo no Brasil, em histórico de longo prazo que eu quero dizer, é difícil você defender uma posição de pré-fixados durante muito tempo, porque nós somos um país de inflação estruturalmente mais alta. Se a gente pega antes do Plano Real, então, aí é absurdo. Eu estou no processo de escrever meu livro, eu fui consultar a inflação acumulada nos anos 80 e fui no site do IBGE, que colocou o IPCA. Cara, é 1 trilhão%. É bizarro, é absurdo, eu não estou exagerando. Você entra lá no site e fala, ó, inflação desde 80 até o início do Plano Real, 94, né, julho de 94, foi essa daqui. Aí tem lá um número bizarro. E você vai procurar exemplos históricos disso, você acha outros países assim, todos passando por uma guerra. Os que não passaram por uma guerra são raríssimos, pô, e o Brasil é um desses países. Então não quer dizer que vai acontecer novamente. Mas prefixado, em alguns momentos podem ser bons, né? Quando você vê, por exemplo, uma inflação com uma tendência de queda, só que prefixado é muito bom para uma pessoa específica, para a pessoa jurídica do governo. Se a gente pega Estados Unidos, fica muito claro, porque lá eles durante anos ficaram emitindo dívida com juros baixíssimos, por exemplo, pagando 1% num título que vai vencer em 30 anos. Aí de repente vem um ano de inflação de 10%. Pagou uma boa parte daquela dívida, pô. Acabou. Já pagou, porque 10% de inflação, o negócio rendia 1%, então 9 anos pagos de uma vez. Foi assim. Então, você poder emitir dívida pré-fixada no Brasil é uma coisa muito interessante. Até eu tenho uma regra de bolso, já falei isso pra minha esposa. Investir ou é pós-fixado ou indexado à inflação. Quer fazer dívida, quer fazer um financiamento? Pré-fixado. Porque se algo der muito errado no Brasil, a inflação disparou, teu financiamento tá pago. Exato. Teu financiamento tá pago. É o pessoal que fez o FIES lá atrás, pagando juros de 5%. A inflação já pagou boa parte do seu empréstimo do FIES. É só ir pagando de pouquinho em pouquinho. Kaique compartilhou comigo outro dia que a taxa dele do FIES é 2,5%. A minha é de 3%. Cara. 3? É 3%. É muito baixa. É muito baixa. E já nos encaminhando para o final aqui, Gui, eu queria saber o que você acha que tem de oportunidade na mesa nesse momento. Porque se a gente olha, parece que tem muita coisa atrativa. Indexados à inflação estão pagando IPCA mais 5. Se a gente olha o dólar, está comportado ainda em mais ou menos R$5, sendo que lá fora a gente tem os maiores juros em 2 décadas, por exemplo. Então, como você acha que o investidor deve se comportar e o que ele deveria aproveitar que você fala, poxa, isso aqui raramente aparece? Legal. Acho que eu vou começar então falando, a gente falou bastante de Brasil, mas para mim, uma das melhores oportunidades hoje não está aqui, está lá fora, que é a renda fixa americana. Então, o que acontece? 2022, inclusive no podcast dos economistas, que é um bom podcast. Você deveria... É um bom podcast, eu concordo. Não sei se é o melhor, né? Mas enfim. A gente chamou o CIO, né, que é o chefe de investimentos do Bradesco. Pô, eles têm centenas de fundos de investimento. Ele falou o seguinte, olha, Gui, depois que a gente terminou o podcast, eu nunca vi um ano tão ruim quanto 2022 para todas as classes de ativos e para todos os fundos que a gente tem aqui no Brasil e no mundo. Ou seja, 2022 foi um ano horrível para o mercado financeiro, não só brasileiro, como o mercado financeiro global. Principalmente por quê? Principalmente porque os Estados Unidos elevaram juros muito acima das expectativas. Isso prejudicou muito a rentabilidade daquele portfólio padrão americano. Qual que é o portfólio padrão americano? É os 60% equity, ações, 40% renda fixa. Aí você vai analisar, as ações elas caíram de maneira relevante? Sim, mas não tanto quanto nas últimas crises, nas últimas quedas relevantes. Só que o que trouxe um impacto negativo muito forte foi a renda fixa americana. Esse portfólio padrão caiu nível... A queda que a gente observou foi a maior queda desde 1937 nos Estados Unidos. E aí, obviamente, porque você teve uma elevação do juro de longo prazo, né? Então, você tem o título público americano pagando um nível de taxa que você não vê há 20 anos, provavelmente quem está nos assistindo nunca teve a possibilidade de fazer um investimento nesse nível de taxa. E tem uma coisa interessante.
Toda vez que o nível de queda desse patamar aconteceu, os próximos 3 anos para a renda fixa americana, eles foram muito rentáveis. O ano imediatamente seguinte? Não necessariamente. Às vezes o ano imediatamente seguinte ainda tem um resquício de uma crise ou de uma expectativa, será que os juros vai continuar elevado ainda? Mas nos próximos 3 anos, depois desse ano extremamente negativo, você tem um período muito positivo. Na minha visão, isso vai acontecer. Pode se materializar já em 2024? Na minha visão, começa a se materializar ganhos relevantes em renda fixa americana já em 2024. E aí tem um ponto interessante, né? O pessoal vai falar, mas é pós-fixado americano? Primeiro que o mercado americano, ele é muito focado em pré-fixados. Você não tem títulos pós-fixados nos Estados Unidos. É pré-fixado. Mas eu tenho lá um título que oscila muito pouco. É um pré-fixado de 1 mês, 3 meses. Mas é um pré-fixado. Hoje eu vejo uma oportunidade muito grande em renda fixa americana. É um nível de taxa que a gente não vê nenhum americano, né? Há 20 anos. E você vai estar ali garantindo dólar mais 5%. Às vezes você pegar alguns ativos com risco um pouquinho maior. Dólar mais 6, mais 7, mais 8% ao ano. Então, na minha visão, hoje, a maior oportunidade que a gente vê, que está na mesa, é essa, de renda fixa americana. Pra mim, né, falando. Aqui no Brasil tem? Tem, pô. Eu acho que não dá pra você ficar de fora. Vocês vão falar de renda fixa? Não. Acho que não dá pra ficar de fora do mercado de ações no Brasil. Eu acho que tá muito descontado. Eu acho que mesmo com a queda de juros futuro que a gente teve, porque o juro futuro no Brasil, no pior momento, chegou lá em 13%, 14%. E a gente vê que o juro de longo prazo no Brasil hoje está no patamar mais perto de 11%, 10,5%, juro de longo prazo. Se a gente vai ver o Ibovespa, pô, ele saiu de 110 para 119 pontos. Subiu 10, 15% do seu pior momento aí dos últimos 12 meses até agora. E as ações, eles têm um caráter ali um pouquinho diferente. Então você tem um movimento positivo para as ações que ele vem parcelado, digamos assim. Primeiro, queda do juro futuro. Aconteceu uma boa queda e aí, para mim, essa alta de 15% foi por conta disso. Aí você tem um segundo movimento. Qual que é? Que os analistas de ações, eles alterem os seus modelos. Então vão lá e coloquem essas projeções de juros mais baixos dentro do seu modelo. O analista de ação, ele não revisa o seu valuation todos os dias, todas as semanas, às vezes nem todos os meses. Pô, sabe como é que é uma gestora de investimentos? Às vezes você tem 3, 4 analistas de ações para cobrir 80 papéis. O cara não fica ali toda hora mudando. Então, uma coisa que precisa acontecer também é que os analistas de ações no Brasil incorporem essa expectativa de juros mais baixa em sua totalidade dentro dos seus modelos. Isso também já traria um impacto positivo. Terceiro impacto, e aí só um ponto, a gente conversou com o pessoal da Dália, segundo os modelos deles, hoje, a taxa de juros que as ações no Brasil precificam de longo prazo é de 12%. Ou seja, está muito acima ainda do que o juro futuro está apontando, que é uma Selic a 9,5%. Então ainda tem um espaço aqui para isso acontecer. Terceiro, que também só vai impactar depois, é a queda da despesa financeira. Então, as empresas que são listadas em bolsa, elas têm, em sua grande maioria, dívidas, né? E esse é um pedaço que ele é muito relevante em várias ações, em várias empresas no Brasil, né? O custo da dívida. Então, conforme a Selic vai caindo, as empresas no Brasil que têm dívidas ligadas ao CDI, elas vão apresentando uma queda na despesa financeira ao longo dos trimestres. Isso vai se refletir no seu resultado. Agora, não, se ele caiu de 13,75 para 13,25. Quando que essa queda da despesa financeira vai começar a acontecer mais fervorosamente? Final de 2024. Então ainda tem esse pedaço aqui que ele é muito relevante, principalmente para algumas empresas que têm um nível de endividamento alto, que ainda nem começou a aparecer. E você fala assim, não, mas o mercado já está olhando. Então, o mercado não está olhando, está batendo justamente nessas empresas. Olha lá o tanto de despesa financeira, você vê as notícias, as manchetes, destacam isso. Sendo que essas, quando a Selic cair, vão ser as que vão ter um impacto muito relevante no seu resultado. Então, às vezes você vê uma empresa assim, o resultado dela foi 100 milhões no trimestre, despesa financeira foi 500 milhões. Você fala, cara, essa empresa tem o potencial de duplicar, triplicar o seu resultado sem que ela precise fazer nada. É basicamente a história do varejo nesse momento. O cara tem de resultado operacional de EBITDA um número positivo, só que ele tem um caminhão de dívida que ele emitiu quando o CDI estava em 1,9. Ele falou, vou emitir dívida aqui pagando CDI mais 2. Legal, aí o CDI vai para 13. Exato. Aí o cara vai pagar 15, aí ele tem lá um EBITDA de 1 bilhão, chega a despesa financeira de 2, aí você olha o lucro líquido é negativo, pô. Então, se você vê essa despesa realmente caindo, é por isso que várias das empresas que mais caíram, talvez seja alguma das que mais vão subir depois. Perfeito. Então a gente fica brincando de qual é a nova Magalu, talvez a antiga Magalu seja a nova Magalu quando isso acontecer, né? Exato. Mas não é uma tese que me agrada muito. Agora, eu sei, vai ter um pessoal pegando esse tipo de ação que vai ganhar muito dinheiro. Só que antes de ganhar, eles podem perder mais, né? Perfeito. Porque vai saber o que vai acontecer até que você tenha essas quedas, né? Da Selic mais fortes. Se realmente a gente vai chegar a ter espaço para isso, porque depende do que acontecer lá fora. Tem sempre um cenário de muita incerteza. Então,
também acho que bolso tá muito bom, mas eu prefiro ficar mais ali naquelas empresas que são mais certinhas. Sim. Que tem muita coisa barata agora. Sim, muita. Mas mesmo as empresas, né? Não é que eu estava defendendo só Não, o varejo sim, aqui. Mesmo varejo também, né? A gente na Spit não gosta do varejo, que é aquele varejo que tem produtos comoditizados, né? Então, por exemplo, Máquina de lavar, essas máquina coisas. eletrodoméstico. Isso aí, pô, eu comprei ventilador e aspirador de pó ontem. Eu nem sei de onde eu comprei. Eu Mais simplesmente fui no link que era mais barato e comprei. Agora, você vai comprar uma peça de roupa, C&A, Riachuelo, Renner, já muda, né? Uma questão de moda, de estilo, de qualidade. Então, a gente gosta um pouco mais. Se a gente considera o varejo, são varejos específicos, né? Empresas de varejo de segmentos específicos e não qualquer empresa do varejo, principalmente essas ligadas a produtos, digamos, comoditizados, assim, né? Até porque roupa a gente compra com uma certa frequência. Mulher todo mês, homem a cada 2 anos. Perfeito, perfeito. Agora, máquina de lavar, você compra uma vez, vai trocar 7 anos depois, pô. Exato. Então é muito diferente. Roupa, mas assim, roupa eu brinco, né, que tem umas camisetas, uns pijamas tão velhos que um dia eu vou dormir com ele e vou acordar sem o que aconteceu, né? Não, desapareceu. Mas eu acho que ações também, a gente prefere, assim, eu digo quais são as maiores oportunidades, mas obviamente a nossa carteira está muito mais posicionada em empresas maduras, né, empresas que são conhecidas por terem resultados mais sólidos, que elas vão se beneficiar. Vão se beneficiar menos? Mas vão se beneficiar. A gente prefere. E no Brasil, inclusive, é um caso interessante, porque o Brasil é um caso em que as empresas com maior risco, maior volatilidade, elas conseguem entregar um resultado menor ao longo do tempo. Na média, né, pessoal? Vocês vão pegar uma ou outra e vão falar, olha aqui. Não, mas na média, as empresas no Brasil com uma volatilidade, balanço maior no longo prazo, estão entregando resultado pior do que as empresas mais consolidadas. Você vê isso comparando o Ibovespa, que é a média das ações das empresas mais negociadas no Brasil, contra o IDIV, que é o índice formado por empresas boas pagadoras de dividendo, que, em sua grande maioria, são empresas mais sólidas, maduras e que têm pouco espaço para expansão, então elas distribuem a maior parte do seu resultado. Falei das oportunidades, que são empresas um pouco mais endividadas, que vai acontecer nesse terceiro momento, mas queria ressaltar aqui que a nossa carteira está muito mais focada em empresas sólidas e resilientes, justamente porque o Brasil não é um país fácil. E algum recado final para quem está assistindo? Tem só o quarto ponto aí antes de acabar. Por favor, então. Que o quarto, que vai impactar o mercado brasileiro, principalmente as ações, é quando a atividade econômica finalmente começar a acelerar. E aí você vai ter várias empresas apresentando um resultado maior através de uma receita maior e não através de uma queda na despesa financeira. E quando isso vai ocorrer? Se um corte de juros demora de 6 a 9 meses para impactar a atividade econômica real, esse fator de estímulo da atividade econômica e aumento da receita das empresas pela queda da taxa Selic só vai ser sentido principalmente em 2025. Então a gente está falando aqui de um cenário, né, de vários fatores. Um que impacta no curto prazo, que é a queda do juro futuro. Um que demora um pouquinho mais, né, que é 6 meses, digamos, 12 meses. E outros que vão ser sentidos só daqui a 12, 24 meses. Então, para mim, o cenário para o mercado acionário também é muito positivo. Então você acha que a gente está encomendando um mercado de alta? A gente está encomendando o mercado de alta. Eu acho que a gente está no mercado de alta. E aí, só para fazer um adendo, todo mundo confunde isso. O mercado de tendência positiva não significa ausência de meses negativos. Significa que a frequência de meses positivos ela vai superar a frequência de meses negativos. Mas meses negativos vão existir. Assim como quando você está em um cenário de tendência negativa, não significa ausência de meses positivos. Eles vão estar lá, mas eles vão ser superados em frequência e intensidade pelos meses negativos. E algum recado final, cara, pessoal? Acho que eu já falei muito, estou ficando até rouco aqui. Bom, deixa suas redes aí para quem quiser acompanhar seu trabalho, quiser falar da Spit também, fica à vontade. Boa. Então a Spit, né, a casa de análise do Grupo Primo, hoje eu sou estrategista lá, o responsável por desenhar o cenário econômico, né, e a expectativa de juros e inflação para que os outros analistas tomem melhores decisões de investimento. Né? Obviamente não faço isso sozinho, a gente chama a equipe ali que em sua totalidade, considerando o time também do Leandro de ações, a gente vai para mais de 14 analistas. Então a casa de análise do Grupo Primo visa única e exclusivamente fazer as melhores recomendações de investimento para você, pessoa física. Então a gente não está aqui preocupado no que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses. Obviamente que a gente acompanha, mas a nossa visão, fazer as melhores recomendações de investimento para quem quer ganhar dinheiro de verdade, e isso só é possível na nossa visão para um horizonte de tempo de 2 a 3 anos. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, gui.cadonhoto no Instagram, no YouTube, da Spit e da Finclass, vídeo novo lá toda semana. E tem também um ótimo podcast dos economistas, o Gui participa, o Leandro leva nas costas, mas o Gui tá sempre lá também, então para quem quiser acompanhar. Mas Gui, brincadeiras à parte, muito obrigado pela presença, obrigado sempre agrega muito, viu? Espero que volte mais vezes. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe em redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.